Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai tratar do tema do impeachment de Dilma Rousseff, o que está por trás deste impeachment, que não ficou visível para muitos, quais os desdobramentos dele e o que nós poderemos fazer de agora em diante. Vamos começar do início. Desde 2013, a população brasileira está demonstrando a sua insatisfação com a condução do país. Isto é personificado ou foi simbolizado através da corrupção. Né? Entretanto, a insatisfação dos brasileiros com a condução do país, portanto com o modelo republicano, ela é muito profunda. E muitas das vezes a população não sabe expressar com palavras essa insatisfação de uma forma mais clara. Então, desde 2013, vejam, as eleições de 2014 não haviam acontecido. E é preciso que se lembre muito bem disto, para que para entender que o tema do impeachment surgiu futuramente. Isso não fazia parte da agenda inicial da insatisfação brasileira. A partir de 2014, quando aconteceu aquela eleição fraudulenta de Dilma Rousseff, que ocupava ilegalmente o cargo, porque a eleição foi fraudada, conforme consta e foi denunciado pelo Conclave para a Democracia, após aquele momento começou a desenhar-se uma insatisfação mais pontual, né? E algumas agendas foram sendo construídas, mas também durante um ano e pouco não havia a introdução da classe política dentro dos movimentos ou dentro das insatisfações. Hoje sabe-se, efetivamente, está realmente comprovado que houve, com o correr dos acontecimentos, uma interferência, uma ingerência de dois partidos, o PMDB e o PSDB, em cima de algumas lideranças de movimentos de rua. Não sobre o movimento inteiro, sobre lideranças. Capitaneando essas lideranças para que elas focassem o assunto para um determinado tema. Nesse meio tempo, surgiram, portanto, três correntes de movimento de rua. Uma corrente do impeachment, uma corrente dos intervencionistas e uma corrente dos monarquistas, cada um defendendo agendas completamente diferentes. De certa forma, a corrente do impeachment foi a corrente que acabou liderando, vencendo, né, o discurso, por uma razão absolutamente simples, e é aqui que entram os movimentos políticos, os partidos políticos que até um determinado momento eram absolutamente rechaçados das manifestações públicas. O que foi o impeachment? Vejam, a população brasileira estava absolutamente insatisfeita com a corrupção. E a corrupção era tida como uma corrupção generalizada por toda a classe política. Num determinado momento, o volume da corrupção foi concentrado na figura de Dilma Rousseff, de Lula e do PT. Não porque não o seja, mas vamos ver a concentração. Não era possível o PT ter feito o que ele fez sem o aval e a anuência de todos os partidos políticos, todos, sem exceção de nenhum. Portanto, o rumo que o Brasil seguiu foi um rumo onde o PT é a cabeça visível do processo. O PT é a cabeça visível e é a cabeça controladora do processo. E é a cabeça, evidentemente, que está ligada ao Foro de São Paulo. Entretanto, além da cabeça, vamos imaginar que isso aqui é o processo. O PT é a cabeça do processo, mas existe um corpo. Existe um corpo. Este corpo permaneceu intacto. De um momento em diante, portanto, os movimentos de rua, a agenda que foi construída foi uma agenda construída em cima do impeachment de Dilma Rousseff. O que a classe política percebeu de uma forma muito rápida? Que os movimentos eram muito profundos, muito sólidos, e que aquilo estava começando, e aqui é que entra o ponto, a abalar as instituições da República. Quando é que um regime cai? Quando as instituições governamentais começam a ter a sua credibilidade abalada. Então o que estava em curso era a queda da República em si, de toda a República. Né? Quando eles perceberam isso, o que eles fizeram? Eles entraram nos movimentos, remanejaram os movimentos, né? E construiu-se o foco em cima do impeachment, para
dar uma satisfação à população, querendo com isso dizer que, uma vez que você suprima a cabeça, portanto a cabeça visível, Dilma Rousseff e Lula, corta-se essas cabeças e desaparece o problema. Então, cortou-se a cabeça. Agora, qual é a nova fase? A nova fase é chegar e avisar a população que foi feita uma asepsia dentro do processo. Portanto, eles atenderam a população de modo que o Brasil pode perfeitamente voltar à sua mais absoluta normalidade democrática, porque as instituições, segundo eles, estão funcionando perfeitamente, e que, portanto, o povo volte para as suas casas porque não há mais nenhum argumento de insatisfação. Michel Temer recolocará a economia em curso, recolocará mesmo. Ele fará exatamente o mesmo processo que o Fernando Henrique Cardoso fez, porque a Dilma Rousseff tentou acelerar uma parte de um processo, meteu os pés pelas mãos, como Lula já vinha metendo, ela simplesmente acelerou aquilo ali e levou todo o projeto à bancarrota, porque tudo que não poderia ter acontecido com o Brasil era o Brasil quase ter decretado falência. Porque é precisamente o Brasil que financia o Foro de São Paulo. É extraído, é roubado o dinheiro do Brasil para financiar o projeto do Foro. E o que esta mulher fez? Ela simplesmente levou o país à falência, à insolvência, não é? Então, ela foi retirada por isto, porque ela começou a atrapalhar o próprio projeto do Foro. Isso significa que a asepsia que foi feita, portanto, para manter um macro projeto, você corta perfeitamente alguma cabeça, porque a cabeça não é a engrenagem. As instituições continuam funcionando completamente aparelhadas. Portanto, qual foi o grande erro do impeachment? Tirar a cabeça de Dilma Rousseff, tirar o Lula, que são dois emblemas muito fortes e visíveis do processo. E, ao tirar isto, manteve-se as instituições absolutamente intactas. O que isso significa? Que as lideranças de rua, aquelas que não foram cooptadas, sabiam disso? Provavelmente não. Provavelmente não. São civis, não são militantes políticos, e não são mesmo. E um civil, diante de um militante político e de uma classe política velhaca, não tem condições de entender um cenário mais amplo. Então essas pessoas são de fato usadas e há que lhes dar, sim, um grau de inocência em relação a isso. E é preciso que isso fique bastante ressalvado. Agora, a pior tragédia para o Brasil, notem vocês que o Eduardo Cunha não queria passar o impeachment de jeito nenhum. E a estratégia do Eduardo Cunha era absolutamente correta. Por quê? Por quê? Se continuasse a estratégia do Eduardo Cunha, o PT e todo o sistema sangraria até um momento de colapso. Todo. Porque aquilo estava aumentando e tornando visível o problema do Brasil. Tornando visível o problema do Brasil, por mais difícil que vocês possam achar dentro desta teoria. Mas isto era o caminho correto. Deixar Dilma Rousseff sangrar até 2018. Literalmente. Porque com ela sangraria todo o estamento dos três poderes da República. Os três poderes da República. O problema não está no PT. Não está na classe política brasileira. O problema está no aparelhamento do Estado. Como o Estado está aparelhado, é preciso que a população entenda o aparelhamento do Estado. E o governo do PT acabaria por levar a visibilidade do problema da República. E esta é a razão pela qual optaram por tirar Dilma Rousseff e Lula, né? Para baixar a visibilidade. O que acontece? Uma vez que a cabeça, eles dizem que o problema do Brasil é a cabeça. Não, o problema é outra coisa. São as instituições da República. É algo muito mais grave. Portanto, quando eles tiram e avisam ao povo que a asepsia foi feita, eles lançaram uma névoa novamente sobre o país. De modo que, o que aconteceu agora? Qual é o desdobramento do impeachment? Aquilo que estava visível tornou-se agora invisível. Invisível mesmo. E vejam vocês que no dia da votação do impeachment, nós tivemos uma pequena visibilidade do problema. E vimos que a saída de Dilma Rousseff do poder, e Lula não está no poder, né?
A saída de Dilma Rousseff do poder não significou absolutamente nada, porque nós vimos naquela votação criminosa, com a plena conivência do Supremo Tribunal Federal e de todo o Senado da República, foi todo, não se engane, foi todo o Senado da República, dentro daquele golpe e daquela farsa. O que aconteceu no Brasil nesta semana, se o Brasil tivesse, de fato, forças armadas funcionando, realmente, sistema judiciário funcionando, realmente, Lewandowski e Renan Calheiros tinham que ter saído presos daquela sessão. Presos. Não é? Então, quais foram os desdobramentos imediatos do impeachment assim que ele passou na Câmara dos Deputados? E quais são os desdobramentos que nós estamos vendo desde o momento que o impeachment foi decretado? Logo em seguida que passou, eles retiraram o Eduardo Cunha, caçaram o Jair Bolsonaro, o Facebook, lembrem-se do acordo que Dilma Rousseff foi fazer com o dono do Facebook nos Estados Unidos. O Facebook começou do dia para a noite a derrubar uma sequência de páginas de direita. O Lewandowski está processando, e é verdade mesmo, 165 lideranças de movimentos de rua. Portanto, à medida que passou o impeachment, startou um outro processo, uma perseguição à direita, ou aos movimentos conservadores. O termo correto é conservador. Né? E logo em seguida, eles começaram a falar claramente. Dilma Rousseff ainda estava no poder. Nós fizemos um conselheiro Acácio sobre a PEC 20, atual PEC 9 do senador Aloysio Nunes. Eles começaram a falar claramente na instauração do parlamentarismo. Então, e começou-se a surgir Cristóvão Buarque, Roberto Freire, começaram a falar do surgimento de uma nova esquerda. Essa nova esquerda está sendo capitaneada pelo... Isso consta no site do PPS. Nós também fizemos um conselho Aracá sobre isso. A nova esquerda é o PPS, o PDT, o PV do Álvaro Dias, a Rede e, por tabela, entra o PSOL. Por outro lado, surge, de uma forma absolutamente estranha e rapidíssima, um partido que disse de direita, que é o Partido Novo. Entretanto, quando nós vamos ler o estatuto deste partido, ele é uma outra fraude esquerdista. Outra fraude esquerdista. Então eles criaram um partido aparentemente de direita dentro de um oceano. O PT e todos os partidos de esquerda estão falando agora que o Brasil tem muitos partidos políticos e que é preciso diminuir o número de partidos políticos. Então vejam vocês, nessas pequenas pinceladas. E eles estão falando claramente em criar uma nova Constituição. A Constituição que nós já temos, ela já é comunista. Ela já é comunista. Então, se ela já é comunista, desuje-se que eles criarão que tipo de Constituição? Se esta que já tem já é baseada no comunismo de Gramsci. Né? Então vamos analisar ao menos essa perspectiva. Os militares ficaram no poder durante 22 anos. Né? Os comunistas estão no poder há 22 anos. 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma Rousseff. Dão 22. Isso significa que durante 22 anos eles pegaram e foram ajustando aquela Constituição comunista de 1988, foram construindo mais leis gramscianas comunistas dentro dessa Constituição. Portanto, nós temos uma Constituição de 88 acrescido a 22 anos de instauração paulatina de legislação gramsciana. E agora eles falam que vão criar uma nova Constituição, vão mudar o regime sem consulta popular, está surgindo uma nova esquerda, porque a esquerda capitaneada pelo PT, claro, uma vez que eles tiraram a cabeça visível do processo, todas as cabeças da esquerda não são cabeças simbólicas como é a cabeça do Lula. Não tenham vocês dúvidas que é muito melhor você manter um símbolo onde fica visível a imoralidade, a indecência, a ignomínia, a patifaria, do que você cortar a cabeça e a indecência desaparece quase que por milagre, do dia para a noite. Foi isso que foi feito. Portanto, o cenário pós-impeachment significa precisamente a renovação do sistema do crime. A renovação do sistema do crime. Qual é o cenário que nós temos hoje? Ele é extremamente difícil. Porque se hoje nós tínhamos uma clareza do que ia acontecer
e do que estava acontecendo e da sujeira que perpassa toda a trajetória da República de agora em diante. Esse cenário aprofundou-se e tornou-se completamente obscuro. As luzes apagaram. Michel Temer vai. Não há dúvidas que Michel Temer, como pessoa, é muito melhor do que Dilma Rousseff. Qual é a esquerda que assume agora? É a esquerda fabiana. É a esquerda do Fernando Henrique Cardoso, aquela esquerda que foi precisamente a esquerda que preparou todo o processo. É essa que está no controle novamente. Então eles tiraram a esquerda revolucionária, capitaneada pelo Lula, e assume agora uma nova esquerda. Por que na gestão de José Serra o Ministério das Relações Exteriores está peitando a Venezuela? E por que o governo brasileiro não fez antes? Não é porque o governo brasileiro está contra a Venezuela, é porque a Venezuela também está dando problema para o Foro de São Paulo. Ela está ficando muito visível, o problema, do que é a instauração de um socialismo translocado, genocida, democida, criminoso e bandido. Não é por outra razão. Não pensem vocês, não tenham esta ilusão, porque não é. Portanto, esta gente que é ligada à Comissão Trilateral, né, aos banqueiros internacionais, ao grupo de Bilderberg, à sociedade fabiana, é essa gente que assumiu o país novamente. Embora o PSDB não tenha ganhado as eleições. Então, o rumo que está sendo seguido, o senhor Henrique Meirelles, que é do PSDB, de fato, a proposta é colocar o Brasil dentro de uma estabilização econômica. Quando eles colocarem o Brasil na estabilização econômica, eles vão falar: vejam, povo brasileiro, o problema do Brasil, que era a economia, está resolvido. O Brasil voltou e as pessoas sentir-se-ão satisfeitas, porque o número do desemprego vai cair e elas vão poder começar o seu endividamento novamente. Não, gente. É exatamente o inverso. Nós passamos agora para a outra fase do processo. E os próprios comunistas já têm sites soltando, nós fazemos um Conselheiro Acácio somente sobre isso. A esquerda já está soltando claramente que o próximo passo que eles darão dentro do Brasil e internacionalmente é a instauração do parlamentarismo. Dilma Rousseff falou isso claramente no depoimento dela. Claramente. A instauração do parlamentarismo e a destituição do Senado da República. A destituição do Senado da República. Para que fique somente o governo executivo e parte do legislativo capitaneado pela Câmara Federal. Pela Câmara Federal. Portanto, isso é o que está em curso atualmente. Tá certo? Não pensem vocês que o cenário tornou-se melhor. Não. O cenário está muito pior. O sistema se renovou. Isso equivale a dizer o seguinte: para todos os movimentos de rua, o momento é sério. É pior do que o que estava antes. Realmente pior. Nós precisamos de unir todos, intelectuais, gente do bem, e criar uma coordenação, uma coesão. É preciso entender o que está em curso no Brasil de uma forma séria e definitiva. O que fazer? É preciso estudar medidas e alternativas para fazer. Agora, de saída, o que é preciso fazer? Reorganizar todos os movimentos de rua. Todos. Com agendas completamente distintas. Essas agendas podem e devem ser mantidas distintamente. E voltar toda a carga. Desta vez, não caçando a cabeça de ninguém. Entenda isso. Quando você tira a cabeça, você não mexe no corpo. O corpo permanece intacto e ele continua praticando crimes. Vou dar um exemplo para vocês. O que é o Lula sem a CUT? O que é o Lula sem o MST? O que é o Lula sem os sindicatos? O Lula não é nada. Então o Lula é a cabeça. Mas o que mantém o projeto do comunismo petista é o sindicato, o professor comprado da universidade, o MST, a CUT, isto aqui. O fato de ter tirado Dilma Rousseff do poder e Lula não mexeu nem um pouco no estamento. Isso é o aparelhamento do Estado. Portanto, é muito complicado quando você tira a cabeça. Não vale a pena agora mexer com o Renan Calheiros. O problema não é o Renan Calheiros, é o Senado da República. É o Senado. Então, qual é a carga para onde nós devemos nos voltar? Para
às instituições da República. Isto é o tratamento correto, sério e profundo, tal como a escola sem partido vem fazendo. Ela não está mirando em uma pessoa especificamente. Evidentemente que quando aquela pessoa dá problema, entra com um processo em cima dela, mas nós temos que atacar profundamente as instituições da República. O problema está aqui. É aqui que está o aparelhamento cultural do Estado. E veja, se nós não fizermos isto, entendam, eles o farão. Eles estão com um projeto e já estão declarando, todos os partidos estão declarando, que eles vão fazer uma nova Constituição, que eles vão passar o parlamentarismo, que está surgindo uma nova esquerda e estão claramente, à luz do dia, perseguindo todos os movimentos conservadores. É preciso refletir seriamente sobre isso. Até o próximo. Conselheiro Acácio.